Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E nessa hora eu quero desejar uma boa noite para você, uma boa tarde, uma boa manhã. Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas desde já eu quero te desejar a paz do Senhor, viu? E uma boa noite para meus amigos. Eu vou deixar uma palavra para sua meditação que se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 10, até o versículo 6, que tem como título a missão de 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-lhes adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E disse-lhe: grande é em verdade a ceifa, mas os ombreiros são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da ceifa que envie ombreiro para a sua colheita. Ide, e eis que vos mando como cordeiro no meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa cidade. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Amém, amados? Vamos fazer um pequeno comentário em cima dessa palavra. E hoje o intuito de eu ter gravado esse vídeo é um testemunho que eu vou dar de livramento, né? De assalto, provavelmente também um livramento de morte que o Senhor me deu, mas baseado em cima da palavra de Deus e na autoridade que o Senhor delega à sua igreja, delega ao seu povo, né? A seus filhos, a seus servos, é que eu vou dar esse testemunho e vou ler essa palavra. Nesta época, Jesus estava perto de partir, porém, antes ele se preocupava com o seu povo. O espírito que havia em ti é um espírito de coragem, de valentia, de amor e de moderação. Mas, sobretudo, ele nos deu o espírito de paz. A paz do Senhor existe. Homens de Deus que já chegaram na casa dos 70 anos e estão pregando com vigor, com ânimo e alegria o evangelho da salvação, indo de país em país falar de Jesus e seu amor é a graça, o seu amor e graça da salvação, e vão expulsando o mal no nome do Senhor Jesus. Aos 70, né? Aí agora o comentarista vai falar sobre a Bíblia. Os 70 nos remete a Números. Na época de Moisés, o Espírito Santo desceu sobre 70 anciões. Aqui nós podemos ver que o número 70 é bíblico e tem um significado. Na Bíblia aqui Deus fala para sair de dois em dois, porque, né? Está falando, na época da lei, quando se ia testemunhar, tinha que ser duas testemunhas, né? Então, tudo tem um significado dentro da palavra de Deus, porque duas pessoas tinham que sair para evangelizar, porque uma ia aqui, ó, uma era testemunha e a outra reafirma esse testemunho. Então, uma cuidava da outra, né? E se acontecesse alguma coisa, né, a outra estava ali para testemunhar, né? Reafirmar a verdade, né? Então, é assim que Deus age. Deus age sempre em favor do seu povo. Deus age sempre em favor daqueles que estão certos, daqueles que vivem a sua palavra. Não tem como Deus defender a sua causa se você é uma pessoa que anda de forma errada, né? A lei do Senhor é justa, né? A palavra do Senhor é reta, é fiel e é verdadeira. Algo aconteceu comigo, eu tinha ido trabalhar e retornei para casa, já era tarde. Porém, o Senhor já tinha falado comigo, tinha me avisado: filha, não saia à noite. E eu fui sair à noite, não desapercebida, não percebi o tempo e, enfim, não vigiei, né? E eu vinha retornando para casa do trabalho de bicicleta e um homem passou na minha frente e jogou a bicicleta dele na frente da minha, né? Ali eu vi o livramento do Senhor, né?
E na hora que ele fez isso, ele falou: perdeu, passa a bolsa, passa o dinheiro, passa o celular. E eu ali, eu ligada com Deus, que eu ando ligada com Deus, falando com o Senhor. E eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Tu vai assaltar um servo de Deus? Vai não. Aí ali ele foi se afastando, e o poder de Deus me tomou, né? Deus me deu autoridade. É isso que eu quero falar nessa noite. É sobre a autoridade que é delegada em nossa vida. Essa autoridade é delegada sobre o povo de Deus, né? Sobre a nação eleita, que somos nós, o seu povo, a sua igreja, a sua Israel. E eu falei para aquele ladrão: vai não, vai não. Aí ele foi se afastando até que ele foi embora, né? E ali eu vi o agir de Deus, ele foi embora, eu ainda preguei para ele, falei para ele que ia orar por ele, né? Então, verdadeiramente, só sendo um servo de Deus para se deparar com um tipo de coisa, né, dessa, e se sair ileso, se sair nenhum mal aconteceu comigo naquele momento, né? O Senhor se fez presente, o Senhor me guardou. E a Bíblia fala aqui de dois homens, né, que foram expulsar um demônio, né, de outra pessoa, e aconteceu algo terrível. Por quê? Porque eles eram pessoas que viviam errada. Então essa autoridade, ela só pode ser usada pelo homem que anda em santidade, que anda conforme a palavra de Deus, né? Nós não somos bons, não somos perfeitos, mas nós procuramos agradar o Senhor, servir o Senhor, obedecer a sua palavra. É por isso que o Senhor me deu livramento, porque quando a gente anda nos caminhos do Senhor, o Senhor nos guarda, né? O Senhor nos guarda, Ele é o guarda de Israel, a Bíblia diz, né? Quando a Bíblia fala que Ele é o guarda de Israel, porque Ele está se apresentando como cuidador, zeloso, né? E aqui no livro de Atos 19, versículo 13, fala: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, né? E no versículo 15 fala: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois, né? E no versículo 16, isso aqui os judeus, né? Eram judeus exorcistas, não eram homens de Deus e queriam usar um poder que não foi delegado em suas vidas, que não eles não tinham como usar, né? Esse poder, essa autoridade, Deus só dá ao servo de Deus, né? E esses homens não eram servos de Deus. Então, eles não tinham como usar esse poder. Aí ali o demônio responde: quem é você, né? Ele está dizendo que conhece Paulo, os espíritos malignos está respondendo que conhece Paulo e conhece a Jesus. Porém, aquele homem era desconhecido, né? Era desconhecido. Versículo 16 fala: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorou-se deles e pode mais do que eles, né? Os demônios tinham mais poder do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, com Satanás a gente não pode brincar, né? Mas, porém, a gente tem autoridade sim para expulsar ele, né? Quantas pessoas não vão para a igreja, né? Enferma, né? E no nome de Jesus a gente expulsa aquele mal, aquela enfermidade, aquele espírito maligno que está agindo, né? Muitas das vezes na vida daquela pessoa, não deixando ela ser feliz no casamento, não deixando ela ser feliz, né? De forma alguma, a sua saúde também foi atingida por causa desse espírito maligno. A Bíblia diz que tinha uma mulher que ficava encurvada, né? Se eu não me engano, 18 anos, até que Jesus chegou ali, se fez presente naquele templo, naquele lugar, e viu aquela mulher e expulsou aquele mal da vida dela. Então, o nome de Jesus tem todo o poder. O inferno conhece e reconhece e obedece. Quando a gente expulsa no nome de Jesus, o diabo tem que sair. Todo mal sai, né? O diabo obedece. Porque não a mim, não a você, não somos nós que temos, que ele obedece
ao meu nome, né? Não é ao meu nome que o diabo obedece, ele obedece ao nome de Jesus, mas ele obedece à autoridade, à presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na sua vida é que faz a diferença, né? É por isso que aquele ladrão se retirou, é por isso que aquele mal foi embora, né? Ele saiu, aquele mal que estava agindo na vida daquele jovem se retirou, ele foi embora, né? Eu também atravessei a pista, passei para o outro lado, tem uma faculdade e fui também embora para minha casa. Estava com dinheiro, estava com tudo, né? Com dinheiro, estava com a bicicleta. Ali eu podia ter perdido a minha vida, que é mais importante, se eu não tivesse Jesus. Podia ter perdido meus bens materiais, tudo que eu adquiri. Mas Jesus conservou, Jesus guardou, Jesus preservou, porque Jesus é fiel. Então eu tenho que deixar esse testemunho aqui do que Deus fez na minha vida para que a humanidade, para que o homem creia que Deus, o Deus que agiu no passado, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo que age hoje em dia. Não há diferença. Quem mudamos somos nós. Quem muda é o homem, mas Deus permanece fiel de geração em geração. Deus é fiel todo tempo, toda hora, todo instante. Deus é fiel. Abasta você ter fé, Deus age. Abasta você agir com fé. Quando nós temos fé e agimos com fé, aquele mal ele se retira, né? Deus dá essa autoridade a nós. Então eu quero deixar esse testemunho aqui nessa noite do que Deus fez na minha vida, né? E outros testemunhos virão também, né? Porque Deus é fiel, irmão. Eu tinha uma bursite no meu braço, uma dor insuportável. Eu fui para o médico e o médico nunca curou desse braço. Eu tomava Voltaren. Então, existe coisa que só Jesus faz. A medicina não alcança o mundo espiritual, mas o nosso Jesus, sim. Então Deus me curou daquela bursite. Eu estava no culto, assistindo o culto, e eu vi uma mão, quando tocou, uma mão branca, grande, tocou no meu braço. Quando eu abri o olho, aquela mão retirou toda a dor do meu braço. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, né? Da mesma forma aconteceu também com o meu esposo, ele também passou por um momento semelhante a esse que eu passei. Foram 3 assaltantes que veio render ele, mas ele usou a autoridade do nome de Jesus e aquele mal teve que sair, aqueles homens teve que sair. Essas coisas é loucura para o mundo, né? O mundo não entende o poder de Deus, né? O mundo não entende. A Bíblia diz que o poder de Deus é loucura para as pessoas do mundo. Mas o poder de Deus é mais sábio do que a loucura do sábio, do que a loucura do homem. O poder de Deus, para você ver como Deus é tremendo. Amém, amados? Vamos fazer uma oração nessa madrugada para agradecer o Senhor, as suas maravilhas, o seu poder, o seu cuidado. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo nessa madrugada e peço ao Senhor que esse vídeo venha alcançar muitas vidas, o Senhor venha abençoar, Senhor, venha ser benéfico, essa palavra vá e ela produz o resultado a 100, a 70, a 30, e ela venha transformar a vida e ela venha alcançar. E o Senhor venha encher de fé esse coração, Pai. Pai, vai trabalhando em cada um, Senhor, que ainda não se converteu, não te aceitou como